classificatória e adquirem densidade teórica, concentrando os princípios e valores fundadores e estruturantes das ideologias e das políticas que sustentaram e materializaram projetos europeus de dominação colonial até a segunda metade do século XX. Se a gente considerar que os países africanos, né, só se tornaram independentes a partir da segunda metade, né, dos anos 70, 75, os últimos países ainda estavam se tornando independentes. É preciso considerar ainda um elemento fundamental que atravessa essa problemática. Se a colonização significa a eliminação da autonomia do colonizado, não apenas territorial, mas também cultural, colonizar é, portanto, um exercício que visa desmemoriar as populações em relação à sua própria história, introduzindo a história do colonizador e construindo uma nova memória, onde uns e outros são hierarquizados de acordo com uma ordem, marcando de forma definitiva a valorização de um grupo e a desvalorização e recusa do outro. Essa espécie de contínuo colonial dos séculos XIX e XX, que só vem a terminar aproximadamente nos anos 70, como no caso português, tanto quanto as dinâmicas anticoloniais e independentistas mundiais se afirmaram de modo irreversível, pondo fim a uma hegemonia europeia que se havia firmado durante séculos, pelo menos do ponto de vista da dominação. Uma outra fonte importante de inspiração para essa conversa pode ser encontrada no filósofo que eu já citei, que é o Valentin Mudingue, que cunha o conceito de biblioteca colonial. Portanto, uma série de conceitos que se constituíram como um conjunto de saberes de fato transatlântico. Segundo ele, o gerenciamento da África colonial sustentava-se num conjunto de conhecimentos, um conjunto de saberes transatlânticos. Então, o gerenciamento da África colonial sustentava-se num conjunto de conhecimentos em relação de tensão com as agendas políticas e culturais das colônias. Para Mudingue, essa biblioteca seria constituída a partir de uma série bastante padronizada de livros, ensaios, textos científicos, relatos de viagem. Esse panorama, devidamente acumulado, levaria a um conjunto reificado de saberes no contexto do colonialismo português, inglês e francês, por exemplo. Foi esse tipo de reflexão, localizando num contexto mais amplo, internacional e comparativo, que nos leva a desenhar um fenômeno transatlântico que interliga Europa, África, Novo Mundo, construído durante um longo período, inicialmente nas Américas, depois com grande intensidade na Ásia e na África, gerando a famosa interpretação triangular do mundo colonial. Nesse processo, obviamente, destacam-se continuidades e rupturas. Além do mais, há que se salientar que tanto as migrações de intelectuais do terceiro mundo para alguns centros de produção científica, como o desenvolvimento das ciências sociais em países como Índia, África do Sul e Brasil, contribuíram para tornar ao longo do tempo mais complexa essa biblioteca colonial e, portanto, uma outra geopolítica do saber, ainda mais se comparada ao desenho original dos grandes projetos e dos impérios coloniais. Levar adiante, portanto, uma contraproposta hegemônica e decolonial implica em revisitar essa mesma biblioteca, incorporando a construção daquilo que poderia ser chamado de uma biblioteca decolonial. Pensar, portanto, diferentes temporalidades, processos de circulação de ideias, livros e obras, permite prever um processo contínuo, mas também marcado por novas tensões e novas relações. Estamos atentos e cientes para o fato de que a lusofonia, por exemplo, como um projeto político, permitiu e facilitou a internacionalização e a comparação internacional, privilegiando o eixo de análise sul-sul, ainda pouco explorado por nós, sobretudo nas questões de gênero e na questão da sexualidade. Vou fazer aqui uma pequena digressão para falar exatamente sobre essa perspectiva. Ao longo dos anos 2009 até aproximadamente 2010 até aproximadamente 2014, nós tivemos uma série de editais induzidos pela Fundação Palmares, chamado Editais Pro-África, para pensar um conjunto de reflexões, processos de transferência de tecnologia e de pesquisa, sobretudo nos países da chamada lusofonia, e menos de 1% dos projetos tratavam das questões ligadas às reflexões sobre gênero e sexualidade. 70% dos projetos estavam ligados às humanidades de modo geral, mas muito ligadas à área das letras, à área da antropologia, mas pensando na antropologia, patrimônio, memória, arquivos. Na área da educação, tivemos vários projetos, inclusive a Faculdade de Educação, que eu dou aula da Universidade Federal da Bahia,
né, teve vários projetos de formação docente, mas menos de 1% tratava das questões de gênero e sexualidade. Por várias razões objetivas que a gente conhece, mas por muitas outras que eu acho que vale a pena ainda refletir nessa ausência da produção intelectual brasileira nesses campos nos países africanos. Sabemos, então, que a questão africana implicou, desde o século XIX, em refletir sobre o tema de uma modernidade constrangida por tanta gente e traços culturais de origem africana, e fez parte da história do pensamento social brasileiro. Se pensarmos rapidamente apenas Nina Rodrigues, Silvio Romero, Joaquim Nabuco, Euclides da Cunha, Lima Barreto, Oliveira Viana, Gilberto Freire, só para ficarmos entre os mais óbvios, tomaram a questão da nossa formação mestiça como elemento distinto a conformar uma nacionalidade particular. O desafio agora é outro. É preciso comparar e contrastar as matrizes do pensamento social africano, da América Latina, e um recurso comparativo com o olhar de outros intelectuais que nos permita refletir sobre o Brasil nesses novos contextos, a partir de lentes novas e revigoradas. A experiência brasileira pode ajudar a também pensar e tensionar dimensões importantes das sociedades africanas. Como diz o cientista político Achille Mbembe, em perfeita sintonia com outros pensadores africanos contemporâneos, o problema na inserção da África na história universal é aprender a achar o equilíbrio entre esquecer e exagerar a África. O mesmo se pode dizer sobre o Brasil e o mesmo pode se dizer também sobre a América Latina. Outra reflexão importante a fazer é sobre o aparecimento da categoria desejo colonial. Trata-se, portanto, de uma armadilha epistemológica que recompõe marcadores da desigualdade civilizatória e que exige repensar, na sua dimensão mundo, a consolidação das hierarquias da globalização e a emergência contínua de novas formas de hegemonia. Se, por um lado, a fixação binária de identidades essencializadas foi rompida, ao menos nos escritos de Said, Spivak, Barba, entre outros e outras autoras, ela foi permitida pela identificação daquilo que Walter Miolo chamou de diferença colonial. A relação colonial é uma relação antagônica. Por um lado, temos a presença do outro, que me impede de ser totalmente eu mesmo. A relação não surge de identidades plenas, mas da impossibilidade de constituição delas mesmas. Os livros Retrato do Colonizado, precedido do Retrato do Colonizador, de Alberto Mendes, ou o Discurso sobre o Colonialismo, de Césaire, e Os Condenados, de Fanon, foram escritos seminais para tentar compreender essa relação entre raça, sexo, cultura e, portanto, e o desejo colonial. O Oriente como invenção do Ocidente, por exemplo, de Said, denunciou a funcionalidade da produção de conhecimento no exercício da dominação sobre o outro, mas não apenas sobre esse outro discursivo e simbólico, sobre o corpo do outro, sobre o desejo do outro. Em 1985, Gayatri Spivak publica o artigo que, ao lado de outros livros já citados, torna-se um cânone do pensamento da crítica pós-colonial. Pode o subalterno falar? Uma crítica à intelectualidade que pretende falar em seu nome e ao fato de que nenhum ato de resistência pode ocorrer em nome do subalterno sem que esse ato esteja imbricado no discurso hegemônico. Isso pode significar a emergência de um outro léxico, pensar sobre a condição da subalternidade, de deslocamentos forçados, de migrações e silenciamentos. Repensar o decolonial no contexto brasileiro implica recriar aquilo que eu chamo de epistemologias atentas a contextos e marcadores culturais, através de formulação de abordagens interseccionais que abarquem diferentes identidades e marcadores sociais a partir do gênero, sexualidade, raça e classe. Para tal, eu lançarei mão de duas outras categorias que fazem parte dessa nova gramática. Aquilo que o pesquisador português, o professor João Manuel Oliveira, tem chamado, a partir dos estudos do diálogo com Judith Butler, de genealogias excêntricas. O que seriam essas genealogias excêntricas? São insurgências teórico-metodológicas que buscam formular estratégias de resistência que
que desconfiam dos movimentos já estabelecidos e dispersam-se por brechas e formas de transgredir as práticas e discursos sociais já instaurados e naturalizados. Essas genealogias excêntricas querem identificar como as categorias viajam e como sofrem os mesmos riscos do percurso de qualquer viagem, do norte ao sul, correndo risco de desaparecer, risco de ser violada, risco de ser abandonada, risco dos abismos e risco dos precipícios. Descobrimos recentemente, não tão recentemente assim, que essas hierarquias sexuais, que foram motor, inclusive, do projeto colonial, quase sempre estiveram a serviço do projeto de dominação, que só pode se sustentar por meio da divisão constantemente renovada daqueles a quem se procura governar. Seria importante, por exemplo, lançar mão do texto, que eu acho muito seminal para essa discussão, que é esse texto da Silvia Federici, Caliban e as Bruxas. Nesse livro, é importante porque a figura da bruxa situa-se no centro da cena, enquanto encarnação de um mundo de sujeitos femininos que o capitalismo precisou destruir: a herege, a curandeira, a esposa desobediente, a mulher que ousa viver só, a mulher que envenenava a comida do Senhor e incitava os escravos à rebelião. A síntese do livro é basicamente compreender a transição do feudalismo para o capitalismo a partir do ponto de vista das mulheres, do corpo e da acumulação primitiva. Interessa, portanto, pensar sobre o conjunto de processos e práticas e os modos como estes promovem a crítica a regimes discursivos e as práticas coloniais que impuseram um regime crononormativo para representar distintos grupos étnicos, criando tecnologias de visibilidade e invisibilidade, regimes de subalternidade e atavismo, estabelecendo aquilo que Aníbal Quijano e Ramon Grossfogel chamaram também de colonialidade do poder. Essa expressão crononormatividade é uma expressão que está num texto de uma autora chamada Elizabeth Freeman. E ela vai trabalhar com figuras discutindo a perspectiva de gênero e interseccionalidade, basicamente na América Latina, no estudo comparativo com os Estados Unidos, e ela então mostra como a ideia de que você tem um tempo específico para pensar diferentes regimes, diferentes sociedades, diferentes grupos étnicos. Por exemplo, a ideia ainda clássica de que o continente africano está fadado ao atavismo e à inércia, enquanto a Europa estaria fadada ao desenvolvimento e ao sucesso. Então, essa ideia de regimes de tempo e de temporalidades sobre determinados grupos étnicos é uma dimensão fundamental para a gente compreender não apenas a sustentação dos projetos coloniais, mas também a possibilidade de pensar regimes decoloniais. Nesse sentido, a ideia da crononormatividade dessas genealogias excêntricas implica pensar as interfaces entre raça, classe, gênero, como aponta Patrícia Hill Collins, como muito mais do que identidades que dão suporte à existência individual. Significa pensar esses elementos de modo interseccional, buscando seus aportes estruturais, ou seja, como se constituíram e como se mantêm, até o modo como incidem na vida das mulheres negras e pobres como um grupo heterogêneo. Considerar as relações de poder construídas historicamente nos ajuda a entender por que determinados conceitos e categorias podem ser aptos a explicar determinados tipos de fenômenos. Implica ainda em tentar explicar como a compreensão, por exemplo, do conceito queer e sua utilização enquanto palavra ou prática cotidiana também marca e diferencia gêneros e sexualidades. Autoras como Amanda Bessone, José Roberto Macri, Rubio Salgado nos mostram ainda, baseando-se em várias concepções, de que maneira homens e mulheres racializados e racializadas são afetados e afetadas, por exemplo, nos casos da violência sexual, em vista dessa dificuldade da compreensão das epistemologias queer e do pensamento queer, que poderiam muito nos ajudar a mapear outras formas de ação e reação a violências racializadas e sexualizadas. Em sua função como outro dialético ou suplemento, que pode funcionar como um terceiro termo, é importante pensar ainda, na perspectiva da construção de uma outra gramática, a perspectiva do monstro ou dos fantasmas, como uma incorporação que vem do fora, do além, de todo aquele lugar retoricamente colocado como distante, mas que se origina dentro das nossas próprias histórias. Uma outra forma de falar da genealogia decente.